Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Naturopatia do ano de 2023. Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e antes de começarmos a nossa aula, como de praxe, venho trazer aqui alguns recadinhos do coração. Amigos, o primeiro recado que eu quero passar para vocês é sobre o processo de matrícula e inscrição de alunos novos em nosso curso. Gente, se você se inscreveu no curso, pagou a sua contribuição mensal e mesmo assim ainda não está nos grupos, não está incluído na nossa comunicação oficial, talvez houve algum erro no processamento da sua matrícula. Caso você tenha feito isso, não se esqueça de encaminhar aí o seu comprovante, de encaminhar informações através do nosso WhatsApp oficial, tá? O WhatsApp oficial está aparecendo aqui embaixo na tela para você agora, para que você entre em contato conosco e passe as informações necessárias para que processemos a sua matrícula. Pode ser que a sua matrícula não foi localizada em nosso banco de dados, ou você realizou todos os processos e ainda não encaminhou as informações para que processemos a matrícula nova. Não se esqueça, caso você faça a sua matrícula e pague a sua contribuição mensal, não se esqueça de encaminhar o comprovante com os seus dados pessoais para o nosso WhatsApp oficial, para que possamos processar a sua matrícula e incluí-lo nos grupos para interação com os demais alunos, tudo bem? Esse era o primeiro recado que eu tinha que passar para você. Um outro ponto importante também é que estamos na aula 10, já tivemos aí 9 aulas, uma aula de introdução e 9 aulas de conteúdos incríveis aí para a nossa saúde. E nas próximas semanas disponibilizaremos a primeira atividade de fixação, onde você poderá interagir com o conteúdo, registrar a sua presença em nossas aulas para garantir o seu certificado ao final desse curso, tudo bem? Então não se esqueça de registrar, de fazer a sua atividade de fixação, que será disponibilizada em breve. Não vou deixar nenhuma data aqui, porque assim que ela ficar pronta, ela será enviada. Bem como também, dentro dessa atividade de fixação, incluiremos uma pesquisa de satisfação, onde você poderá falar como está o conteúdo do curso, como está a sua interação com o conteúdo, se você está gostando do formato das lives, das aulas gravadas, e para que você também faça sugestão de conteúdo de outras situações, para que possamos aprimorar o nosso curso e deixar cada vez mais acessível a você. Então seja muito bem-vindo a esse centro de estudos. Nosso trabalho aqui é de grande parte colaborativo, fazemos o que gostamos para levar para você uma saúde holística e integrativa de qualidade. E é para isso que estamos aqui, para que você também consiga interagir com isso e fazer parte dessa rede e aprender cada vez mais, tudo bem? Bom, esses eram os 2 recados que eu tinha que passar para vocês por enquanto. Acompanhe a nossa comunicação oficial, que tudo que for registrado será encaminhado por lá. E o terceiro ponto também é para que você verifique como está o pagamento das suas contribuições mensais, se eles estão todos em dia, porque você fazendo o pagamento da sua contribuição mensal em dia, você concorre a prêmios incríveis, tá? Todo mês agora teremos sorteio de prêmios, e esses prêmios vêm para melhorar a sua saúde holística e integrativa, e ora são prêmios de saúde, ora são prêmios esotéricos, prêmios energéticos, bastante coisa legal para que você inclua no seu dia a dia e faça parte aí da nossa rede e consiga melhorar a sua saúde cada vez mais, tá? Então solicitamos a sua ajuda, a sua contribuição mensal é muito importante para a gente, para que esse trabalho continue sendo realizado. Da medida em que você contribui, mais investimentos e mais ideias e inovação trazemos aqui para o nosso centro de estudos, porque podemos investir e fazer que esse dinheiro retorne para você em qualidade de vida. Agora eu vou fazer uma pausa, vou começar a primeira aula, porém vou fazer uma pausa para que possamos incluir a nossa vinheta e falar do assunto que vamos conversar agora, tá? Amigos, voltamos e agora vamos conversar sobre temas polêmicos, né? Eu sempre tenho que trazer uma polêmica, sempre tenho que trazer um tema que gera aí um questionamento, que gera inquietação nas pessoas. Eu gosto bastante disso. Eu acho que isso incentiva o debate e incentiva e estimula que nós conversemos entre a gente de temas que muitas vezes nós não queremos conversar. E eu vou falar hoje de veganismo. Novamente vamos falar um pouco sobre isso. Preparei a aula 3 sobre esse tema, tá? E dentro dessa aula
nós vamos falar de veganismo e meio ambiente. Qual que é a importância do veganismo para o meio ambiente, para a qualidade ambiental, para a gestão ambiental em si, né? Aonde essa escolha, essa decisão pode impactar direta e indiretamente o desenvolvimento ambiental do Brasil e não só do Brasil, como de todos os países do mundo. Então vamos falar aí de veganismo e impacto ambiental no mundo, tá? Partindo aqui do Brasil e falando do mundo todo. Bom, o tema veganismo gerou inquietação. Algumas pessoas assim gostaram de saber, gostaram de interagir, conversaram sobre o tema. Algumas outras pessoas que desenvolveram já uma visão um pouco mais reacionária ao assunto, porque é comum, né? É uma visão comum. É normal que isso aconteça, dado a nossa criação e a educação que nós recebemos, né? Nós recebemos uma educação onde acreditamos de alguma forma que certos temas não podem ser conversados em nome de um suposto bem que não existe. Mas se não pode ser conversado, não é bom. Se não existe diálogo, não é bom. Então, é por isso que a gente abre o diálogo, abre a conversa aqui no nosso curso, justamente para que as pessoas possam conversar e entender um pouco mais sobre aquilo, né? E se não entendem, possam aprender com pessoas que entendam a respeito. Teve uma questão que ficou levantada na última aula que eu dei sobre veganismo, que eu deixei anotada aqui para responder justamente agora, que é a questão do veganismo versus a dieta do tipo sanguíneo. A dieta do tipo sanguíneo é uma dieta muito tradicional que se baseia na nutrigenética e avalia especificamente o seu tipo sanguíneo e dá uma lista de alimentos que podem ser bons, que podem ser neutros e que podem ser prejudiciais para a sua saúde. Dentro dessa dieta, para o grupo O sanguíneo, que é o grupo O positivo ou o grupo O negativo, ela inclui o consumo de carnes, em especial carne vermelha, como positivo, como benéfico para a sua saúde. Porém, gente, eu acho que vale a pena a gente fazer uma aula sobre a dieta do tipo sanguíneo. Eu já fiz lives, tudo, já conversamos sobre isso em outras ocasiões. Porém, eu acho que cabe uma aula de uma pessoa que possa nos ajudar e nós já estamos buscando. Nós conversamos recentemente com uma pessoa especialista no assunto, que é a Emília Pinheiro. Não sei se vocês já ouviram falar na Emília Pinheiro. Ela é uma portuguesa muito gente boa, muito legal, que nós estamos buscando aí parceria com ela para ver se ela consegue trazer uma aula pra gente sobre esse assunto. Se não for ela, vai ser uma outra pessoa que também entenda e vamos conversar juntos aí a respeito disso e fazer um bate-papo bem legal. Eu assisti uma palestra da Emília Pinheiro, onde ela fala do consumo de carne vermelha para quem tem tipo O sanguíneo. De fato, ela faz a defesa disso, mas ela não defende em nenhum momento que esse consumo de carne vermelha tem que ser carne de abatedouros, açougues, frigoríficos ou carnes industrializadas, tá? Ela defende que o boi tem que ser orgânico, o boi tem que ter sido criado apenas em pasto verde, sem nenhuma adição de transgênico, de elementos transgênicos em sua dieta, tem que ter vivido uma vida natural, não pode ter aí passado por sofrimentos, estresse, raiva, o boi não pode estar depressivo e também ela defende que o boi tem que morrer sofrendo o mínimo possível, porque a vaca, o boi, o animal artiodátilo, ele é muito inteligente e em caso de qualquer situação de ameaça ele percebe, ele sabe que está em risco de ameaça e o seu organismo libera grandíssimas quantidades de cortisol para alertá-lo dessa ameaça. Então, de fato, eu volto a repetir para você, ela defende o consumo de carne vermelha, mas é uma carne vermelha que não passou por nenhum desses processos, tá? Se a carne é do açougue, se a carne está congelada, se a carne veio de frigorífico ou qualquer outra coisa do tipo, ela não recomenda o consumo. Então, eu acho que existe uma mistura de informações a qual as pessoas entendem que o veganismo está atacando certas coisas. Mas eu não estou trazendo para você aqui agora um conhecimento que é da área do veganismo, e sim de uma pessoa que é especialista no assunto. Então ela avisa você ali de alguma forma que você, se for consumir, tem que ser um boi nessa situação, o que hoje é praticamente impossível. Então, nesse caso, para comer carne de açougue, ela, na palestra que eu fui, a vi não recomendando consumir, tá? Então, vai muito de encontro com o que o vegano também pratica. O vegano pratica, assim, justamente essa questão. A gente olha
a cadeia que esse animal passa de sofrimento e quer que essa cadeia seja evitada. E ela também fala para você que essa cadeia de sofrimento que o animal passa não é boa para a sua saúde. Então, apesar de ser pontos de vista diferentes, caminham no mesmo sentido, de evitar o consumo desse tipo de alimento, que vai fazer muito mal para a sua saúde, tá? O outro ponto também é a questão de veganos também matam animais, porque tem que arar a terra, tem que jogar agrotóxico na terra. Eu acho que essa é uma visão de fato deturpada. É uma visão tanto quanto ignorante do assunto, tá? Porque grande parte do... A gente vai falar de meio ambiente hoje, inclusive, mas grande parte das agropecuárias que aram a terra e jogam agrotóxico na terra, na verdade, maioria delas, maioria massacrante delas, fazem isso com a terra justamente para produzir ração e insumos para a criação de gado, para a criação de suinocultura e para a criação de galinhas, de hortifruti granjeiro, enfim, esse tipo de coisa. Então, grande parte das pessoas que aram a terra dessa maneira não produzem comida para o ser humano, tá? Inclusive, o vegano tende a escolher sempre a agricultura familiar, a agricultura regional, a agricultura por cooperativa, que é muito mais sustentável, valoriza muito mais o meio ambiente e é quem de fato coloca comida na mesa do brasileiro, por exemplo, que coloca comida na mesa do mundo, porque se você for pegar aí uma produção de arroz, uma produção de feijão, uma produção de grãos para consumo, essa produção é extremamente diferente de uma produção de soja, por exemplo, para produzir ração para gado. Então, eu acho que é uma questão da gente sentar, conversar e apenas esclarecer alguns pontos sobre isso, para que essa confusão não seja mais feita, porque esse é um argumento assim de pouca validade e de grande quantidade de ignorância, tá? De grande proporção de ignorância, para ser bem claro para todos. Bom, eu tenho algumas fontes aqui para falar para vocês, que são fontes seguras, tá? Nós estamos falando aqui de dados que eu coletei da Organização das Nações Unidas, da Federação Americana de Produção de Alimentos, de outras federações de agricultura e pecuária do mundo e também de órgãos competentes aqui do Brasil, como por exemplo o INPE, o IBAMA, temos órgãos aí que fazem o levantamento dessas questões diretamente, né? E temos uma empresa aqui no Brasil, que é a Empresa Brasileira de Agropecuária, que é a Embrapa. A própria Embrapa relata os impactos da pecuária para o meio ambiente. Eu posso falar agora isso livremente aqui na internet, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça de Deus, sem sofrer nenhum tipo de perseguição, né? Porque era muito comum que esse tipo de conteúdo fosse perseguido, mas graças a Deus agora não é mais. Então a gente pode levar a verdade até você de uma maneira simples, sem sofrer nenhum tipo de perseguição, por exemplo, de conteúdos relacionados à pecuária. Então vou trazer para vocês alguns dados, tá? Bom, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a pecuária consome 70% da água doce do mundo. Tá faltando água aí na sua casa, tá faltando água na sua região, tá faltando água no seu país, enfim, e você é incentivado a tomar banhos curtos, você é incentivado a fechar a torneira, dar descarga uma vez por dia. Pois bem, esse esforço pode refletir diretamente na represa que o abastece aí na sua região, mas não se justifica muito na produção da pecuária, por exemplo. Para produzir 1 kg de carne vermelha, são necessários em média de 15 mil litros de água para a produção de apenas 1 kg de carne vermelha, tá? Então se você compra 1 kg de acém, 1 kg de músculo lá no seu açougue, você está desperdiçando pelo menos 15 mil litros de água, gastando pelo menos 15 mil litros de água para a produção daquilo. Se você gosta de hambúrguer, um único hambúrguer de cerca de 80 gramas equivalem a cerca de 15 dias de banho tomado aí na sua casa. Então se você come um único hambúrguer, é o equivalente a consumir aí 15 dias de banhos tomados. Então assim, a pecuária gasta grandes quantidades de água para produzir aí os seus insumos. Eu estou falando da produção de carne vermelha, que na minha opinião é a produção de maior impacto, seguida da produção de laticínios, que também é derivada geralmente de animais artiodátilos, de vacas, de búfalas, enfim. Esses são os maiores impactos. Se o seu boi for artesanal,
Não estou falando do boi orgânico não, tá? Eu estou falando do boi artesanal, é aquele boi que produz carnes nobres, aqueles bois de raças, que eu não vou citar o nome das raças aqui, porque essas raças são patenteadas, mas são aquelas carnes que costumam ser mais macias, mais saborosas, mas enfim. Elas podem gastar ainda mais água. Eu estou trazendo esse dado aqui para você, justamente para você refletir o consumo e pelo menos tentar reduzir, né? Porque a redução disso, a redução de consumo, pode melhorar aí a pegada de sustentabilidade em até 75%. Então, para você ter uma ideia assim da proporção geral, 56% da poluição e da degradação ambiental que acontece no mundo hoje é provocada exclusivamente pela pecuária. Os outros 42% é todo o restante do pacote. Todos os carros dirigindo juntos, todos os ônibus, todos esses caminhões velhos que você vê na rua aqui no Brasil e ao redor do mundo, que soltam aquela fumaça perigosíssima, rica em diazina, as poluições dos rios, tudo que está relacionado à poluição estão incluídos nos outros 42%. 56% é de responsabilidade da pecuária. Bom, então um vegano ele economiza cerca de 2.500 litros de água por dia, tá? São 5 caixas d'água de 500 litros, se você tem caixa d'água de 500 litros na sua residência. Um vegano pode economizar 5 caixas d'água por dia, não é pouco, tá? Então nós como veganos poupamos bastante água doce. Então a gente acaba fazendo escolhas, não é pelo nosso paladar, não é pelo nosso sabor e também não é uma escolha passional, como muita gente diz, tá? É por causa do sofrimento dos bichinhos. Também, mas não é só por isso. Eu escolhi ser vegano, por exemplo, porque eu quero poupar água doce. Eu quero que as gerações futuras, eu quero que os meus sobrinhos, os meus netos, se eu for ter filhos, enfim, eu quero que eles tenham água para beber. Então, se você ama gerações futuras, é bom considerar a redução do consumo para, ao menos, tentar viver num local mais sustentável, tá? A degradação e a devastação direta do meio ambiente. 75% das terras agriculturáveis do mundo estão dedicadas para a produção de grãos e outros insumos para fazer ração para gado, tá? Então, se você acompanha o desmatamento, por exemplo, da Amazônia brasileira, ou o desmatamento de outras matas tropicais, temperadas, enfim, ao redor do mundo, você pode entender que, de acordo com a ONU e de federações que fazem o levantamento e acompanhamento desses dados, 75% desse território é para ser dedicado à produção e à pastagem de gado e de outros animais para consumo humano. Então é muita coisa, tá? Os outros 25% são aí todos os outros fatores que desmatam o meio ambiente. Exploração de madeira, exportação de madeira in natura, que isso é um absurdo, esse absurdo voltou a se repetir aqui no Brasil em 2018, é outro absurdo também. Drenagem de mangues para a finalidade de uso particular, acontece muito, o cara vai lá, compra um grande território, e naquele território tem um grande manguezal, ele vai lá, drena tudo, quer acabar, quer construir prédio, fazer não sei o que. Acontece bastante também. Porém, tudo isso está dedicado aos 25%. Os demais 75% é para cultivo de grãos para produzir ração e para pastagem de gado. Bom, entre 1990 e 2005, de acordo com a ONU, 80% do desmatamento que aconteceu na Amazônia brasileira foi para a criação de gado. Então, para ampliar, para produzir mais gado, produzir mais cabeças para a finalidade industrial. Ou não só para a finalidade industrial, para as outras finalidades também, tá? Bom, a emissão de gases de efeito estufa, que é outra polêmica também, muito relacionada. Um único hambúrguer de 200 gramas, de acordo com a ONU, outro dado aqui que eu estou vendo no estudo da ONU agora, que depois, quando a carta ficar pronta, ela será disponibilizada a vocês. Um hambúrguer de 200 gramas equivale você a dirigir um carro por 16 km, um carro desregulado a gasolina. Se o carro for a álcool, equivale a cerca de 35 km. Então, um único hambúrguer polui muito, tá? Se você gosta de comer um hambúrguer artesanal, eu recomendo que você continue comendo seu hambúrguer artesanal, mas com um hambúrguer feito 100% à base de vegetais, que também é muito saboroso, muito delicioso.
Todos os que eu fiz aqui foram testados e aprovados por todos em minha residência e minha família. Fica bem gostoso, inclusive. Logo, a produção de carnes e laticínios em geral é responsável por 60% da emissão de gases do efeito estufa. Os outros 40% são todos os outros fatores. Sabe aquelas chaminés que ficam saindo fumaça o dia inteiro? Aqueles caminhões poluindo, enfim. Tudo isso também produz gases de efeito estufa. Porém, todos esses fatores estão relacionados dentro dos 40%. Os outros 60% são relacionados à produção agropecuária, em especial aos bois, às vacas e os animais artiodátilos que são cultivados aí em cativeiro para consumo ou aproveitamento humano, porque eles dissipam, através dos seus gases, grandes quantidades de metano, grandes quantidades de propano e gases carbônicos em geral, monóxido de carbono, dióxido de carbono, além da produção de óxido nitroso, que é um outro gás bem perigoso para a contaminação e degradação do meio ambiente. Então, toda essa questão, o grande poluidor hoje são as vacas, são os bois, é o gado em geral, que polui muito aqui no Brasil e no mundo. Essa poluição relacionada à camada de efeito estufa está relacionada à produção de gado. Nossa, Guilherme, mas polui mais do que um carro com motor fumando, por exemplo? Vocês conhecem o famoso motor fumando? É aquele motor que está fazendo queima de óleo e sai aquela fumaça preta pelo escapamento, ou aquela fumaça branca. Mas um boi polui mais, viu, gente? Infelizmente tenho que falar para vocês que um único boi polui bastante. Então, eu acho que hoje, se é passional você pensar no sofrimento do animal, na cadeia de sofrimento que ele passa, é mais do que racional você pensar nos impactos disso para o meio ambiente. Então, o veganismo não é uma causa passional, tá? Isso não é uma causa que não tem um motivo, é porque eu acho que é um motivo que não se justifica. E eu acho que passional hoje é continuar defendendo a pecuária e os seus consumos exacerbados, né? E você continuar consumindo todos esses tipos de produtos sem nenhuma preocupação no seu dia a dia. Eu acho que essa é uma questão, sim, que envolve passionalidade. Ou envolve ego, né? Porque a gente sabe que eu não quero que isso seja ofensivo a ninguém, muito pelo contrário, eu quero fazer um diálogo aberto aqui com todos que estão me assistindo. Acredito eu que muito do consumo muito do consumo de produtos de origem animal na nossa dieta hoje está muito relacionado ao nosso ego. Ah, não, eu não quero abrir mão, eu não fico sem a minha carninha de porco. Ah, eu não fico sem a minha coisinha. Eu sem tomar meu leitinho, imagina. É sabor, paladar e ego. Porque os estudos científicos já apontam que não existem benefícios de consumir esses alimentos. Não existem, na verdade, eles são maléficos para a sua saúde, são altamente inflamatórios e geram uma grande quantidade de doenças. São altamente impactantes ao meio ambiente, tá? Gera aí um alto impacto ao meio ambiente. Prejudica muito a cadeia num todo. A gente passa hoje por um processo de degradação ambiental muito grande relacionado a isso. Então, assim, não tem benefício para você, para sua família, para o meio ambiente, nada. Então, se você ainda o consome, eu até convido você a essa reflexão. Não é por paladar? Não é por ego? Não é porque você não quer abrir mão? Ah, não, Tá em alta agora na rede social Facebook, onde nós temos uma página também onde você pode assistir a nossa aula. Um reuterismo e um stalkerismo muito grande relacionado ao veganismo. E aí você vê aqueles comentários que a gente já está acostumado a ver, né? Ai, salada eu não como, quem come é a minha comida, que não sei o que. Nada assim aprofundado, nada estudado, nada argumentado, né? Então é bom que você reflita sobre isso com dados aprofundados, com dados produzidos a partir de estudos científicos, como são esses que eu estou trazendo para você aqui agora. Bom, a produção de ovos também gera bastante impacto. E não gera só impacto só para os animais, gera para o meio ambiente também. Tem um estudo muito recente agora, produzido na Espanha, pela ONU, em parceria com produtores locais, tá? Tô até pegando esse dado aqui porque é um dado novo, eu tô aprendendo isso agora também. Uma dúzia de ovos produzidas na Espanha
tem o mesmo impacto de 2,7 kg de dióxido de carbono na atmosfera. Então são 2,7 quilos liberados aí a cada dúzia de ovos produzida. Isso se estamos falando de ovos orgânicos, onde a galinha vive lá no sistema de free range, ou ela vive livre, ela não vive presa, amarrada, e são ovos caipiras orgânicos, tá? Se você falar aí dos ovos industriais, os ovos brancos, os ovos onde são produzidos com muito mais estresse, esse impacto pode aumentar para até 4 quilos de dióxido de carbono a cada dúzia de ovos. Então, uma dúzia de ovos para você consumir produz muito dióxido de carbono, grandes quantidades de gases do efeito estufa. Então é bom também prestar atenção nessa informação. Então, como eu falei para você, optar pelo veganismo, se você é vegano 100%, você melhora a sua pegada ambiental em 73%, tá? Isso sim, aí sim você está se tornando sustentável. Agora, caso você não consiga se livrar aí, se tornar vegano, acredita que isso seja muito radical, que é difícil, é uma escolha que você não tem condição, leve em consideração pelo menos a redução de 70% do consumo desses insumos na sua vida. Perca esse hábito de consumir carne todos os dias, a famosa mistura todos os dias. Procure opções vegetais, aproveite melhor os legumes, existem vários legumes, vários tubérculos, várias leguminosas, vários vegetais, vários frutos que podem ser consumidos de substituição. São saudáveis, são ricos de fato em minerais que o corpo vai absorver melhor e você vai conseguir observar melhorias na sua qualidade de vida e vai conseguir ajudar mais o meio ambiente do que talvez você esteja ajudando hoje. Eu não estou falando para você para você ficar uma hora no chuveiro agora e parar de consumir carne, não é isso, tá? Porque é importante nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, que você também preserve os recursos que estão ali disponíveis. Então faça a coleta seletiva na sua residência, tome banhos aí regulares de no máximo 10 minutos, faça a separação ecológica na sua residência, procure usar sabões sustentáveis, e tudo isso é importante também, mas não esqueça do principal. Busque reduzir todo e qualquer derivado de origem animal na sua dieta para ajudar o meio ambiente. Consuma aí de vez em quando, consuma com a família, não sei, né, enfim. Dentro dos seus limites, reduza o que for possível. Porque dados que eu falei para você aqui são muito mais da metade. Gente, 60% de desmatamento, 75% de terra agriculturáveis para a produção de grãos aí para gado, isso é preocupante. A gente precisa se preocupar com isso, porque o nosso meio ambiente, nosso planeta, ele está chegando próximo a um colapso. E esse colapso vai ser muito ruim para a vida na Terra. Então, nós fazendo a nossa parte, aos pouquinhos, a gente vai pelo menos dando condição para que esse ambiente vá se regenerando e que ele entre em situação de vantagem de novo, não em desvantagem como está agora, porque ele está em grande desvantagem. Então, você precisa considerar isso não só pelo seu ponto de vista, mas você precisa desenvolver também uma visão coletiva, uma visão geral. Sabe, porque sem o geral não existe o eu. Eu acho que isso é muito importante. O individualista, ele peca muito e sofre muito por quê? Porque ele só pensa no eu, sabe? A primeira pessoa do singular. Mas não, para existir o eu, tem que existir o próximo também, senão não há existência disso. Então, eu acho que melhorar a sua pegada ambiental, cuidar do meio ambiente é muito importante. E nós cuidamos do meio ambiente não é só preservando parques, ou plantando árvores, coisas do tipo. Também é revendo os nossos hábitos de consumo, porque os nossos hábitos de consumo, sim, derrubam diretamente a Amazônia brasileira, derrubam outras matas e não valorizam o meio ambiente, tá? Então, como eu falei para você, eu hoje sou uma pessoa vegana. E voltando a falar um pouquinho do tipo sanguíneo, inclusive, o meu tipo sanguíneo, porque eu não tenho vergonha de falar isso, acho que todo mundo deveria saber, é o tipo sanguíneo B positivo. É um tipo sanguíneo mais raro, que surgiu da mutação de regiões do norte da Europa, por exemplo, esse tipo de coisa, onde houve a inclusão de grande quantidade de laticínios na dieta. Esses laticínios, eles são muito nocivos para a sua saúde, né? Inclusive os laticínios naturais. E como defesa, o nosso organismo criou um sangue com defesas diretas
para absorver melhor essa grande quantidade de laticínios, e esse é o sangue B. Mesmo assim, eu tenho sangue B, supostamente eu deveria consumir mais laticínios, mais derivados de leite. Mesmo assim eu não consumo, e quem já me conhece sabe que eu sou um crítico a isso. E eu estou bem, gente, minha saúde está ótima, os meus exames estão ótimos, meus níveis de minerais estão ótimos, e a minha vitamina B12, que eu suplemento, também está ótima, tá? Podem ficar despreocupados, estou muito bem de saúde, inclusive já faz mais de um ano que eu não sei o que é doença. No máximo é uma corizinha, um nariz levemente entupido por causa do frio, do vento, mas isso passa longe assim de um problema que eu tinha antes. Então é isso, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado de falar de veganismo e meio ambiente comigo hoje. Estou muito feliz em poder compartilhar esse conteúdo com vocês, tá? Nossa série sobre veganismo ainda continua. Eu espero que vocês consigam retirar todas as suas dúvidas e se aprofundar mais nesse diálogo, querer conversar mais, querer trazer mais assuntos, interagir no grupo, falarmos bastante sobre isso, para que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações necessárias. Agora, gente, preparamos, Igor e eu, uma aula muito especial, tá? Vamos falar agora do segundo assunto, já vou introduzindo a segunda aula. Vamos falar sobre os benefícios do sono. Qual que é a importância do sono para a nossa saúde holística e integrativa? E esse é o segundo bloco de aula hoje. Espero que vocês gostem dessa conversa também e aprendam bastante sobre o sono. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, aproveitem a próxima aula e até a interação no nosso grupo. Olá, queridos amigos do nosso curso de naturopatia, sejam bem-vindos a mais uma aula especial que hoje Igor e eu preparamos para você, né, Igor? Sim, é interessante a aula hoje. Temos um conteúdo para conversar e a gente precisa falar sério sobre isso, tá? Nós vamos conversar hoje sobre o sono. Finalmente chegou a hora da gente falar desse tema aqui. Bastante gente vem pedindo para a gente conversar sobre isso. E eu já vou começar essa aula perguntando a você. Você tem dormido bem? Como é que anda a qualidade do seu sono? E como é que você se julga com relação ao seu sono? O que você sente? O que você acha que tá bom ou ruim no seu sono, né, Igor? O que será que o pessoal tá sofrendo por aí na hora de dormir? A gente sabe, né? Na verdade, a gente conhece várias pessoas que falam que não dormem, que acorda 3 horas da manhã, aquele horário tão mediúnico, né? Aquele horário que as pessoas falam que é o despertar de Deus, o momento de oração, mas a gente vai explicar o porquê que geralmente as pessoas acordam nesse horário. Que tem tudo a ver com o cérebro, né? Melatonina, serotonina e tudo que é a terapia de sono e assim vai. Exatamente. A gente vai conversar sobre esse tema polêmico. Não deveria ser polêmico, na verdade, mas eu acho que a modernização, a qualidade de vida que a gente tem hoje, em especial nas grandes cidades, como é o nosso caso, onde a gente vive, atrapalha um pouco essa rotina, atrapalha um pouco essa qualidade. Então, nós consideramos importante fazer 2 aulas sobre isso, tá? Nós vamos falar em 2 aulas. Primeiro, da importância de um sono de qualidade para a sua rotina, para o seu organismo e para a sua qualidade de vida. E na segunda aula é para arrebentar a boca do balão. A gente vai falar também do porquê que você não está dormindo bem, tá? Existem vários motivos, várias coisas. Então, vamos falar hoje aí da importância de dormir. E na próxima aula vamos falar do porquê que você não está cumprindo essa importância corretamente, né? Por isso, por que você ainda não alcançou ou porque você perdeu esse patamar também, né? Porque você poderia, em algum momento da sua vida, estar dormindo bem e hoje não estar mais dormindo bem por algum motivo específico, né, Igor? E aí, Igor, a qualidade do seu sono é boa? Conta pra gente. Olha, podia estar um pouco mais regulada, sinceramente. Eu tô dormindo muito, mas a gente vai trazer aqui também os cronogramas, né, para cada idade. Então, a gente pensa que dormir 6 horas por dia é muito, e não é, né? Então, a gente tem que começar a entender os problemas e ver o horário coerente de cada realidade, de cada pessoa. Gente, 6 horas por dia. O Igor trouxe uma informação agora. Se você está dormindo 6 horas por dia, você está no limite do limite do limite. Do colapso, né? Do colapso. Então, você deve dormir pelo menos 6 horas por dia, né?
Agora, se você está naquela noite que você está dormindo 5, 4, 3, isso pode ser bem perigoso para a sua saúde. Ou acorda durante a noite, né? Que nem eu falei, às 3 horas da manhã, vai lá, acorda, não consegue dormir, volta a dormir às 5 para acordar às 6. Então, já tá errado aí também. Isso também, essa questão também está bastante errada. Gente, o sono, eu vou começar falando para você aqui, que o sono, ele é um elemento fundamental para a manutenção completa do nosso organismo, tá? O nosso organismo, ele realiza várias atividades durante o dia. Essas atividades são de vital importância, porém são atividades onde ele se desempenha para o manter ativo, né? É necessário que ele o mantenha ativo de alguma forma. Então você precisa de atividades onde você possa caminhar, correr, pensar, falar, demonstrar o seu eu durante o dia. Existe a necessidade de que o organismo realize outras atividades de manutenção dele mesmo. E essas manutenções só ocorrem à noite durante o sono. É por isso que aquela frase nunca foi dita tão certo, né? A noite foi feita para dormir. Se você está com dificuldade de dormir à noite, que é um caso aí que isso pode ser resolvível, ou se você porventura não dorme à noite porque você trabalha à noite, que aí já é um caso mesmo de necessidade de urgência, a gente vai começar falando da importância do sono e na próxima aula vamos trazer dicas para que você tente pelo menos compensar isso e dar ao seu organismo condição para que ele descanse em outros horários também, tá? O que não é muito adequado. Porém, dependendo da situação, a gente vai garantir isso. Pois é, Igor. E a tal da melatonina? É um hormônio do nosso organismo muito importante, né? A melatonina é o sinal do seu organismo, é o sinal que o cérebro manda ao seu organismo que está na hora de descansar, tá? Que você precisa aí do respectivo descanso na sua rotina para que o seu organismo faça as devidas manutenções que são necessárias. Geralmente, o horário em que o organismo mais excreta melatonina é a partir das 21 horas, que é o horário do meridiano, onde o seu organismo começa a entrar num ciclo de descanso. 21 horas ou 9 horas da noite, para quem preferir aí qualquer uma das duas linguagens, tá? Agora me fala uma coisa, o que será que você vem fazendo das 21 em diante? Essa é a questão, né? Essa é a principal questão. Eu vou começar falando aqui, quando a gente fala de importância do sono, a gente já começa a falar de coisas também que atrapalham essa importância. Tem um bendito aqui, um danado de um celular, que agora é o smartphone, que faz tudo na palma da sua mão, que você não consegue mais largar dele. E aí, Igor, você consegue largar do seu smartphone? Ser bem sincero. Antigamente, comecinho da pandemia, eu era aquela pessoa viciada que ficava... Sinceramente, eu ficava mudando toda noite o toque do meu celular. Por quê? Não sei. Mas aí a gente vai começar a ver isso na melatonina, serotonina, no contexto social, que era a ansiedade. Né? Eu ficar lá das 11 da noite até as 2 da manhã escolhendo um toquezinho que pro meu telefone tocar na hora que alguém me ligar, que isso nunca acontece, é um probleminha que a gente tem. E aí você falou também das pessoas que ficam no celular. E aí a gente também vai trazer todo esse contexto social, porque não tem como a gente falar só do sono e esquecer do contexto social daquela pessoa. Principalmente nós, naturopatas ou terapeutas integrativos holísticos, que a gente acaba simplesmente esquecendo a realidade daquela pessoa. Tem gente que acorda às 6 horas da manhã, fica o dia inteiro no trabalho e faculdade, é a única hora que tem para atualizar a rede social. Mas será que é interessante atualizar a rede social às 22, 23, meia-noite, assim vai? Porque a serotonina, a melatonina tem tudo a ver com o quê? Com a pineal. Que a gente vai falar um pouquinho mais da pineal pra frente. Exatamente. É interessante a reflexão do Igor, o que ele traz pra gente falar agora, porque eu vou falar para você da visão holística que talvez isso não seja tão interessante, atualizar as redes sociais nesse horário ou fazer qualquer outra atividade. Quando você chega próximo a esse horário, o seu corpo começa a excretar grandes quantidades de melatonina. Se você é uma pessoa de sono sensível, de sono leve, quando você pega o celular na mão, ele é altamente estimulante. Ele dá a reação contrária, que pode, ao entender
o cérebro pode vir a entender, por exemplo, que ele precisa de hormônios de ataque, de hormônios diretos como o cortisol, por exemplo. Então ele vai lá e libera cortisol junto com a melatonina, fazendo com que o seu sono fique interrompido. Essa é uma reflexão interessante. Eu acho que cabe falar bastante do smartphone porque ele atrapalha muito o nosso sono e a gente vai dedicar na próxima aula uma parte bem legal para falar sobre isso também. Né, Igor? A gente vai deixar essa questão bem esclarecida. Eu queria falar para você o seguinte. É importante que você durma bem à noite, principalmente para os processos de detox, regeneração e renovação celular. Tá? Esse eu acho que é um dos principais pontos. A nossa renovação celular e a nossa regeneração de células, quando a gente perde, ou quando a gente está com falta de vitaminas, desgaste nos ossos, problemas relacionados a magnésio, iodo, esse tipo de coisa, essa reposição é feita em especial durante o sono. Você vai lá de dia, por exemplo, e toma lá o seu cloreto de magnésio com uma quantidade de iodo. O seu organismo armazena, utiliza as doses que são necessárias para a sua energia, e à noite ele encaminha o restante que sobrou para a sua reparação dos ossos, por exemplo. Né? Outro ponto importante é sobre as vitaminas do complexo B. O pessoal questiona bastante dessas vitaminas, porque está em déficit, porque está em falta. Essas vitaminas, elas são repostas durante o sono. Então essas vitaminas, elas são fixadas durante a noite, quando você está dormindo, e dormindo bem lá na sua cama, enfim, sem intercorrências, sem problemas definitivos. Então se você está com algum déficit de vitamina B, e em especial a vitamina B7, a B17 e a B8, no caso a B6, desculpa, não é B8, é B6, você pode estar com algum problema de sono. Isso, na verdade, é um indicador para que você pode estar dormindo mal, tá? As outras vitaminas também são bastante importantes e também são repostas durante o sono, como, por exemplo, a vitamina A e a vitamina K, que é muito utilizada para a manutenção do sono e a manutenção do organismo, né, o detox do organismo, quando ele está em repouso, dormindo ali, descansando. Essa é uma parte muito importante. Outra coisa legal, hormônios e intestino. É importante que você verifique o seu sono para, por exemplo, regular o seu intestino. Você tem intestino preso? O seu intestino anda solto demais? Você acha que a frequência que você está indo no banheiro assim não está muito boa? Ou você tem sofrido com problemas de gases e flatulências? Que é muito comum acontecer assim no nosso dia a dia. Isso também pode estar relacionado à qualidade do seu sono. É por isso que você precisa de uma noite de sono reparadora para que o seu organismo repare detalhes que ele não conseguiu recuperar durante o dia, por exemplo. Né? E agora um ponto-chave, que eu acho que muita gente sofre aí hoje em dia, que é de estresse. Transtornos neuropsicológicos, que aqui eu gosto de dar bastante atenção. Eu gosto de falar bastante sobre isso, porque eu acho que essa questão da psique e todas essas análises necessárias são importantes de ser faladas na saúde holística. Esses são os problemas do século, né, Igor? Muita gente sofre disso, muita gente tem esse tipo de problema. Pois bem, lembra que eu falei para vocês no começo da aula do cortisol? Você acha que libera muito cortisol durante o seu dia, Igor? Ou você acha que libera pouco? Eu sou uma pessoa super calma, né? Super tranquilo. Acho que não, gente. O Igor falou que é tranquilo, gente. A gente vive no contexto social, repito novamente, porque a gente não pode simplesmente largar o lado social e esquecer, né? E ser aquela pensamento positivo, né? Sempre ter o positivismo. E não é assim que funciona, né, pessoal? Então acho que todo mundo é estressado com o chefe, com o colega, com o vizinho. O vizinho amanhece o dia já ouvindo música, cachorro latiu. Isso se ele não passar a noite inteira ouvindo música também, do seu lado, né? Graças a Deus isso já não mais acontece comigo, não. Então, se você estiver passando por isso, é bom você chegar num acordo com o vizinho aí, né? De maneira calma, sem grandes quantidades de cortisol. Porque o cortisol, ele tende a gerar aí grandes quantidades de estresse no seu organismo, tá? A melatonina faz a função contrária, vai limpar esse cortisol e vai limpar você também dos efeitos negativos que esse cortisol causaria. Então, caso você esteja com algum problema de estresse, ansiedade, coisas do tipo, é importante que o seu sono esteja corretamente regulado,
para que você melhore a sua qualidade de vida em todos os aspectos, tá? E esses pontos que eu estou trazendo para vocês são importantes para que você saiba o porquê muitas vezes a sua saúde não entra num acordo com você, né? E a gente vai falar em 2 aulas sobre esse tema, que é um tema que é fundamental para a sua vitalidade, para a sua qualidade de vida. Quanto menos você dorme, ou quanto mais você tem problemas de sono, mais a sua expectativa de vida é reduzida. Por quê? Porque você acaba acumulando toxinas dentro do seu organismo. Essas toxinas vão prejudicá-lo de todas as maneiras, né? Vai prejudicar você, por exemplo, no seu raciocínio lógico vai ficar mais lento. Repara aquele dia, por exemplo, que você não dormiu à noite por algum motivo, como que você fica no dia seguinte? Parece que você está andando nas nuvens, né? Que você está pairando um pouco assim. Não sei se já teve aquela sensação. Isso acontece muito, por exemplo, quando você vai numa festa durante a noite e aí você passa lá a noite inteira se divertindo. Aí você chega na sua casa, dorme até 12h, 1h da tarde, e aí você acorda parece que você tá baqueado. Ou até mesmo a pessoa não dorme em tudo isso, né? Que nem a gente conhece várias pessoas que vão para as festas, né? Vocês conhecem, que não dormem final de semana, né? Sexta-feira, sábado, domingo e tá lá ligada no 220. Obviamente falando com consumo de bebida alcoólica, mas também porque o cérebro já reconheceu aquilo ali como, opa, não vamos dar nem sono para essa pessoa tá aqui ligada no 220, tem que deixar. Porque na hora que aquela pessoa entrar no colapso, ela vai colapsar bonito. Ou seja, vai ficar ali vomitando, vai ficar com dor nas costas, porque sempre é assim, né, gente? Quem não dorme direito também tem muita dor na coluna. Dor na coluna pode ser relacionada, assim, a alguns, né, óbvio, casos com o sono, que é coisas que ninguém fala, né? Ter uma noite bem dormida também ajuda no benefício da coluna, respiratório, enfim. Mas o pessoal, às vezes, nem dorme, assim, até 1h da tarde. Simplesmente vai e não até. Eu mesmo sou aquela pessoa que é raro eu fazer isso, mas quando eu viro à noite, isso uma vez na vida, eu fico ligado 120 uns 3 dias. Porque meu cérebro já reconhece aquilo como, opa, é uma atividade estranha. Exatamente. E é aquilo que a gente está comentando, né? Se você está muito em atividade, o seu cérebro tende a deixá-lo em atividade. Mas aí, quanto maior o voo, maior a queda. A gente tem que tomar cuidado com esse fator, justamente porque o organismo ele é dotado de um inteligentíssimo sistema de defesa. E ele não vai hesitar se ele precisar acionar esses sistemas de defesa para ajudar aí a manutenção dele mesmo, tá? Por isso que é importante. Falando assim, até mesmo do próprio cérebro, da própria memória. Se você não dorme direito, se você não tem uma boa noite de sono aí na sua qualidade de vida, o seu cérebro tem a capacidade de raciocínio reduzida. Ele começa a funcionar em modo de economia de energia, vamos dizer assim. Ele começa a funcionar de maneira mais lenta. Então você tem mais dificuldades de raciocinar. Então, se você realiza atividades que desprendem de grande quantidade de raciocínio lógico, você vai ter mais dificuldades também se você não estiver dormindo bem de alguma forma. Caso você, por exemplo, pilote veículos, opere máquinas de difícil proporção, de difícil complexidade, se você opere trens metropolitanos, por exemplo, a sua capacidade de raciocínio fica mais reduzida ainda. Por isso que é muito bom tomar cuidado. E é por isso que existem os testes psicotécnicos, né? Pelo menos aqui em São Paulo, as empresas estatais realizam testes psicotécnicos com frequência em seus funcionários, que trabalham, por exemplo, operando trens metropolitanos, no caso aí de grande quantidade de passageiros, justamente porque é necessário que exista uma quantidade de sono regulada para que essa capacidade não seja afetada. E isso é muito importante, porque principalmente se você trabalha com vidas, né? É bom você estar com seu raciocínio lógico muito bom para não colocar em jogo a vida de ninguém. Isso também é uma questão muito importante. Vamos conversar um pouquinho de humor. Você já ouviu falar aí nessa palavra, com certeza. Ela deve fazer parte do seu dia a dia. E se porventura os efeitos do humor não estão fazendo parte do seu dia a dia, se ele não está incluído aí na sua rotina,
é porque, por algum motivo, talvez, você não esteja dormindo corretamente, tá? Como é que anda o seu humor? Como é que anda a sua paciência? Como é que anda aí a sua maneira de lidar com a vida? Né? Tem dia que você levanta bem, tem dia que você não levanta. Como é que é essa questão? Igor, fala um pouco do seu humor pra gente aí. Tranquilo também, super amoroso. Não tô entendendo essa aqui no meu humor. Queremos saber, porque dos principais pontos do sono é o humor, tá, gente? O humor depende diretamente da quantidade de sono que você dorme. Que é o que eu mesmo sinto muito na pele. É sistemático, assim, é bem pontual. Se eu não dormir minhas 8 ou 9 horas por dia, pode ter certeza que eu vou querer, não obviamente agredir alguém, mas eu vou ficar um pouco mais introspectivo pra não responder às pessoas, porque às vezes a gente trabalha com grosseria. Então eu acho que é mais ou menos esse ponto também, né? As pessoas, a gente tem que aprender a reconhecer os nossos pontos, ou seja, foi difícil reconhecer que o sono influenciava no meu humor da forma que eu pensava, porque até então eu era uma pessoa super tranquila e serena. Dormia 5 horinhas por dia, até menos. Dormia 1 hora da manhã, acordava 5. Dormia 2, acordava 5. Então, não dorme. Então, como que vai ficar ali a rotina, a convivência com outros seres humanos, com colegas de trabalho, com colegas de faculdade e assim vai. Você também falou, aqui até um ponto muito interessante, principalmente agora que no nosso fim de semestre, a gente conhece vários estudantes que fica ali se desdobrando para estudar, para fazer gabarito, para entrar agora em faculdade. E, gente, um conselho que poucas pessoas que dão é justamente esse. Dorme. A gente vive nessa era, repito, nessa era tecnológica onde a gente não tem jeito de dormir. Principalmente se você for jovem. Principalmente se você for jovem tentando entrar no mercado de trabalho ou empreender. Ou seja, você tem que trabalhar enquanto eles dormem. A falinha ali mercadológica, institucional do marqueteiro digital é essa. Você tem que dormir enquanto o pessoal trabalha. Por quê? E aí a gente pode até trazer para a próxima aula ou para essa aula, mas é uma fala que você vê. Se você não dorme de noite, vai ter problema com o quê? Com ansiedade, depressão, coluna, seus órgãos vão começar a colapsar de alguma forma. Ou como? Pedra renal, problema respiratório. Ou seja, se você não tá com o seu ciclo de sono em dia, porque as pessoas estão falando para você trabalhar quando os outros dormem, ali tem um recadinho, assim, subliminar por debaixo dos panos que a gente consegue visualizar, principalmente agora, né, com essa nossa fala, mas que as pessoas às vezes não conseguem, né? O sono é bem elaborado, né? Nosso corpo, que nem você falou, às 21 horas a gente já tá ali se preparando para dormir. E aí a gente traz até os nossos ancestrais, né? Nossos ancestrais que a gente fala, não só nossos avós, mas a estrutura celular da raça humana, né? Exatamente. Vem através disso. Até entra a fala que a gente tínhamos muito com a doutora Lucimara, que ela falava justamente isso. Deu 19 horas... Você já tem que estar jantado, com a cabecinha no travesseiro tentando dormir, ou lendo um livro, ou se preparando para dormir. E a gente pode até trazer para a próxima aula, assim, um pouco mais sobre essa percepção e o porquê, né? Exatamente, sobre esse fator, né? É importante refletir nesse ponto, justamente porque é muito complicado numa cidade grande, com o estilo de vida que a gente possui hoje, a gente conseguir deitar às 19 ou às 20 horas. São poucos que têm esse privilégio. Ainda mais pessoas em período escolar, ou pessoas que trabalham em turnos noturnos, ou até mesmo pessoas que trabalham em turnos matutinos, e, por exemplo, precisam sair da empresa às 18, 19 horas e precisam se deslocar até a sua residência, embarcar num transporte, aquela agitação, transporte cheio, aquele estresse todo, né? Quando chega em casa ainda tem que cuidar dos filhos, lavar roupa e etc. E cuidar da casa. A gente sabe que isso é bem delicado, mas na medida do possível, compreendendo aí a situação de cada um, a gente tenta dar pelo menos um mínimo de solução para que isso seja o melhor possível, para que isso seja feito o melhor possível. Por quê? Porque quando o nosso humor fica prejudicado, é justamente pelo excesso de cortisol e pela falta de um outro hormônio que o Igor trouxe no começo da aula pra gente, que é a serotonina. A serotonina ela é muito importante para a manutenção dentro do nosso cérebro, para a manutenção e a regulação do nosso humor, do nosso bem-estar, dos nossos pensamentos positivos e da nossa qualidade de vida. Sem serotonina, isso não funciona muito bem.
Então, quanto menos você dorme, menos serotonina você produz. E aí, se você for uma pessoa sensível, aquela serotonina não vai ser suficiente, vai atrapalhar aí a sua rotina. Tem gente que produz serotonina suficiente e acaba ficando com humor ótimo, menos dormindo pouco. Mas tudo isso também tem relação com a qualidade de vida da pessoa. Não é só porque a pessoa é chata, porque a pessoa é não sei o quê, que ela é inconveniente, que isso pode acontecer, né? Então é importante prestar atenção nesse ponto também. Bom, já falamos aí da memória, vou falar também da atenção, como eu estava falando para você. O foco e a atenção fica muito prejudicada com a falta de sono. Então a gente dorme para melhorar a nossa qualidade de foco e a nossa qualidade de atenção. Quanto mais você fica sem dormir aí estudando ou trabalhando enquanto eles dormem, você muitas vezes não vai ficar rico, tá? O Igor trouxe uma verdade aí muito grande. Eu acho muito difícil você ficar rico com essa frase. Ou o que você vai fazer é enriquecer outras pessoas que já são ricas, né? Indústria farmacêutica, blogueirinhas que recebem publi em prol disso e... Exatamente. Trabalhe enquanto eles dormem, que você vai deixar muita gente rica, em especial na indústria farmacêutica e em outras indústrias que querem se beneficiar disso. Pode ter certeza que esse benefício não será seu, nem da sua família, nem das pessoas que você gosta, tá? Nem dos órgãos. Então durma o suficiente e trabalhe o necessário para a sua qualidade de vida. Essa que é a maneira melhor de reformular essa frase. Eu acho isso muito importante. Deixar aqui parafraseado, por quê? Quando você melhora a sua qualidade de sono, você melhora a sua criatividade. E aí você pode, através da sua criatividade, tentar melhorar a sua qualidade de vida e tentar enriquecer. Criatividade é muito importante nesse processo. Isso não significa que você vai ficar rico. Mas talvez, com mais criatividade, você consiga ter um melhor desempenho na sua carreira. E a partir daí, tentar ganhar um pouquinho mais, pelo menos, né? Não sei. Eu acho que é melhor pensar assim do que pensar no trabalho enquanto eles dormem, tá? Acho que isso não é a maneira correta. Até mesmo ser criativo, que nem o Louis Vuitton, né? Que no meio de uma crise financeira descobriu ali o poder de uma mala e virou um milionário, né? Óbvio, trabalhou muito. E exatamente, uma coisa interessante também para trazer assim socialmente é que eu vejo as pessoas pressionando muito os adolescentes. Os adolescentes, eles precisam de horas de sono muito de qualidade. E o adolescente, ele também precisa dormir de dia. É importante que o adolescente durma durante o período do dia, assim, que ele durma após o almoço, que ele durma antes do almoço, que ele durma às 3 ou 4 horas da tarde, que são horários importantes de meridiano do nosso organismo. E eu vejo uma pressão muito grande em cima disso, falando que o adolescente que dorme demais é um adolescente que não vai ter futuro, é um adolescente isso, aquilo, que não sei o quê. Gente... Eu vou falar uma coisa aqui para vocês refletirem a respeito disso, tá? Pessoas que estão hoje em cargos públicos, por exemplo, de grande prestígio, são adolescentes que vieram de berços um pouco mais abastados do que o normal, tá? E o que esses adolescentes tinham em comum? Eles dormiam durante o dia e dormiam durante a noite, todas as horas de sono que eles tinham que dormir, tá? Então... Os jovens, os adultos mais sucedidos em cargos públicos, em cargos de prestígio hoje, são adolescentes que tinham uma qualidade de vida melhor, em especial no sono. Eu sei que muitos adolescentes de classe baixa, adolescentes pobres, não vão ter a condição de um adolescente de melhor classe social. Porém, é importante que todos os adolescentes durmam para que eles desenvolvam a criatividade e tenham hormônios suficientes para que o seu organismo se desenvolva, tá? Então, se o seu filho adolescente quer dormir um pouco mais, deixe-o dormir. Eu acho que o Igor até pegou uma tabela aqui, que ele vai mostrar pra gente quantas horas um adolescente precisa dormir por dia. Só pra citar aqui, né, pra não perder muito raciocínio, adolescente de 14 a 17 anos tem que dormir em média 10 horas por dia. Exatamente. E, gente, 10 horas por dia, não é 3 horas da manhã e for dormir até que horas que tá isso? Até meio-dia. Até meio-dia. Não, porque aí você também não pega a serotonina, a melatonina, não vai fazer a função, né, dentro do seu cérebro, então você tem que dormir antes, umas 10 da noite, e dormir as 10 horas corridas, e sem contar o cochilo ao longo do dia, que é o que o Guilherme tá falando. Se você estuda muito, o ideal é você cochilar durante o intervalo que você tem entre um estudo para o outro. E, de fato, pesquisas comprovam que pessoas que
cochilam entre os estudos têm um aprendizado melhor. Eu acho que a palavra certa é uma absorção melhor. E principalmente as famosas pestanas e os cochilos curtos, né? Em especial após o organismo se alimentar, tudo, porque ele fica mais lento e pede uma pestana. Esses também são muito importantes, tá? E eu vejo uma pressão social, eu vejo hoje em dia, assim, uma pressão social aqui no Brasil para quem quer tirar um cochilinho depois do almoço. Gente, eu não consigo entender socialmente de onde essas coisas surgiram, mas a gente precisa parar com isso, tá? Ao invés de você querer acordar a outra pessoa que quer cochilar após o almoço, vá você também e tire um cochilo. De 5, 10, 15 minutos. Isso está no livro do Hiro Mishina, funciona muito bem para a sua qualidade de vida, tá? Almoçou, deu aquele soninho? Se retira ali, encosta no local discreto, tira um cochilinho de 10 minutos que vai fazer muito bem para a sua saúde, pode ter certeza. Vai melhorar o seu humor de imediato, isso eu já posso falar. Eu sou adepto ao cochilo após o almoço, tá? Eu acho importante uma pestana rápida de 10, 15 minutos. Funciona muito bem para a renovação celular e ajuda o organismo a identificar o que ele precisa detoxificar e o que ele precisa manter dentro do organismo. Então, um cochilinho após o almoço ajuda no detox, tá? É muito importante. Todos esses detalhes que nós estamos trazendo aqui são importantes também, sabe por quê, gente? Porque toda essa combinação de sono, com todos esses itens que nós trouxemos até agora, vão levar o organismo a ter uma quantidade muito menor de inflamações. O organismo ele é dotado de um potente sistema anti-inflamatório. É por isso que você vai lá, por exemplo, deita na cama e dorme. O sono é importante para evitar processos inflamatórios. Se você possui grande quantidade de inflamações, ou se o seu organismo está inflamado de diversas formas, tente melhorar a qualidade do seu sono. Como, por exemplo, inflamações no sistema respiratório. Que as pessoas possuem bastante e precisam de melhorias, de respirar melhor, enfim. Quando você está dormindo, você sabia que quando você está dormindo, o seu pulmão respira mais fundo e enche-se mais de oxigênio? Essa informação é importante, né, Igor? Porque o oxigênio é um poderoso remédio para o organismo para eliminar células e bactérias que não são interessantes para o organismo. Então é importante que a gente durma para que o pulmão se encha mais de oxigênio e a gente comece a eliminar isso de maneira definitiva. Estou falando bastante de eliminar, de reconstruir, de renovação, porque é essa a principal função do sono. Você deita, se renova e acorda no dia seguinte renovado para as suas funções diárias. Regenerado. Exatamente, regenerado. Seja o adjetivo, né? Agora o Igor estava trazendo para a gente um pouco também da pineal. É importante a pineal é importante para o sono, né, Igor? É bem legal. Porque é o que você falou, né? Tá 21 horas, nosso organismo já tá lá querendo dormir. E aí a gente vai fazer o quê com a nossa pineal? Vou até simular aqui. Ataca essa luzinha aqui, ó, na nossa cara. Que fica bem aqui. Ou seja, a gente acaba estimulando a pineal. O correto era a gente... Eu até falo isso porque eu fiz o teste, super me ajudou na época que eu tava com sono completamente desregulado. Que é o quê? É simplesmente você colocar uma luz amarela. Sabe aquelas luzes amarelas antigas que tem um nome, que eu não sei o nome, mas é a luz amarela? São lâmpadas incandescentes, né? Isso daí. Essa lâmpada aí amarela. Óbvio, não vai colocar em todo o cômodo da sua casa, porque acho que ela consome mais do que a de LED. Mas pelo menos um abajur. Que foi o que eu fiz. Eu coloquei o abajur no meu quarto. Obviamente ela ilumina bem, dá pra iluminar os dois cômodos tranquilamente. Uma única lâmpada. Mas eu me sinto, quando eu ligo ela, tipo às 19, eu já me sinto com sono, já me sinto mais aconchegado. E aí a gente pode trazer também o relato dos nossos primórdios lá de trás, né, da evolução do ser humano, que quando a gente éramos caçadores, que não tinha luz elétrica, a gente tinha aquela tocha, então ficou salvo no nosso DNA, que a gente tem que ressaltar isso também na terapia, que a gente tem o nosso DNA que já tem informações salvas dentro dele. A gente é uma cadeia ambulante, né? Uma cadeia externa ambulante, que nossos ancestrais já colocaram ali dentro. Então, se você tem insônia,
coloca a luz amarela. Fiz em casa, com a minha mãe, com meu pai também, que tem insônia, e o sono deles, obviamente, não equilibraram, porque eles ficam no celular, por escolha deles, mas ajudou muito. Até um outro truque, aqui falando do celular, é o modo sem distração, ou seja, pessoas que não conseguem se desconectar do telefone, seja para o sono ou até mesmo para trabalhar, para estudar, colocar no modo sem distração o celular. Ou colocar no modo avião e colocar dentro de uma gaveta, dentro de casa, mas é mais radical isso daí, eu não consegui fazer isso não, eu acho que as pessoas não vão conseguir fazer isso. Mas esse simples fato de colocar o celular no modo sem distração a partir das 21, 22 horas, vai fazer com que você acabe não olhando redes sociais por aquele determinado tempo. E aí sim, seu cérebro vai conseguir entrar em um looping, talvez a palavra, de concentração para o sono. Então você vai começar a liberar mais os benefícios e conseguir dormir. Foi coisas que eu fiz, a luz amarela super ajuda. Então quem tem problema com jovem, conhecidos, adolescentes que não conseguem dormir, coloca ali uma luz amarela, começa a falar, sai do celular um pouquinho, obviamente, gente, sem imposição, porque adolescente hoje em dia com imposição não vai rolar. Mas acabar fazendo um chá, né? Exatamente. Outra coisa também é muito interessante, que acho que a gente até esqueceu de falar, pessoas que têm insônia, né? Que não é insônia, que a gente sabe que não é. Não tomar café depois das meio-dia, assim. Depois da meio-dia, o pessoal fala que depois das 15, mas é tão estimulante a cafeína que eu acho que até meio-dia, depois do almoço, almoçou, tomou café para voltar para o trabalho, eu acho que já corta ali o café ou coisas cafeinadas, né? Exatamente. Esse ponto a gente ia trazer agora, assim, inclusive, porque depois de falar dos benefícios, a gente já começa a falar de alguns pontos que podem interromper esses benefícios, né? A cafeína, ela é altamente estimulante, mas ela tem um alto potencial de estímulo, tá? Ela não é assim... Ela não é, tem outros componentes naturais, como o alecrim, que são estimulantes e estimulam melhor o seu cérebro, mas a cafeína, ela tende a deixar o seu cérebro num ciclo de repetição rápida. Então a cafeína, ela não é o estimulante mais adequado aí para o seu foco, para a sua concentração, enfim. Tanto que muitas vezes você vai lá, consome cafeína e você não consegue melhorar a sua capacidade de raciocínio. Porque a cafeína piora essa capacidade muitas vezes, né? E é por isso que, por exemplo, quem tem problema de ansiedade e depressão sofre aí com o consumo de cafeína também. E a ansiedade e a depressão e alguns tipos de câncer podem estar relacionados ao consumo excessivo de cafeína. Ah, Guilherme, mas eu posso tomar café o quanto quiser que eu durmo durante toda a noite. Esse é um detalhe importante da gente frisar aqui, tá? Quando você vai dormir, você toma um café e vai dormir, o seu corpo entra em estágio de sedação, não entra em estágio de sono. Então, muitas vezes, apesar de você estar dormindo, pode ser que a manutenção do seu sono não esteja sendo realizada corretamente por causa do consumo de cafeína. A melatonina é um crente sempre, né? Exato. Você pode não estar produzindo a melatonina por excesso de cafeína. Por excesso de cafeína. Ou a serotonina, por exemplo, atrapalha a produção de serotonina. Então, não tome café à noite de jeito nenhum. Agora, se você é uma pessoa de fato sensível, como por exemplo o Igor eu posso tomar café e dormir que eu durmo. O Igor já tem mais dificuldade de dormir. 120. Exatamente. Aí você fica ligado, agitado, aí você não vai conseguir nem correr, dormir, tá? 10 km, 1h da manhã, porque tomou café. Exatamente. Isso pode acontecer também com alguns termogênicos para a prática de exercício físico. E aí a gente vai falar um pouco também na próxima aula sobre o exercício físico e o sono, que ele é muito importante para o sono, mas pode atrapalhar de vez em quando. Esses componentes ricos em cafeína ou ricos em componentes neuroestimulantes é bom a gente evitar, principalmente após o almoço. Se você for sensível depois do almoço, você já para. Depois da meio-dia, 1h, né? O ideal, se você for consumir café, é você consumi-lo pelas manhãs. Agora, se você quer café para se manter acordado no seu trabalho, venha através dessa informar que você não está dormindo o suficiente. É por isso que você precisa do café para se manter acordado. De mais café, mais cafeína, gente, mais oxidação. Café com canela, né? Porque eu passei a isso, pelo menos, para ficar mais ligado ainda. Exatamente, café com canela. A canela é uma cáscara muito boa para a sua saúde.
somado ao café, não perde todos os benefícios, tá? Não funciona. Canela com café não funciona para a saúde. Talvez funcione para te deixar neuroestimulado. Para mim não funciona, gente. Quem toma café e vai dormir, significa que no dia seguinte pode tomar o café que for, que não vai conseguir se manter acordado. Tem essa questão. Eu já sou desse. O café não me tira o sono, não funciona para essa finalidade para mim. Eu já tenho um sono assim mais pesado, né? Então para mim essa combinação não é muito funcional. Porém, a gente precisa refletir o consumo de café, por quê? Porque eu não vejo nenhum problema em que você consuma café. Mas o café ele pode atrapalhar na absorção de minerais que regulam o sono, por exemplo. Então, o seu consumo de café pode estar relacionado à sua falta de sono, como é o caso do meu pai. Meu pai tem dificuldade de dormir à noite, mas aí ele acorda às 2 da manhã e toma uma xicrona de café desse tamanho aqui, ó. Então você já sabe, né? Depois que ele vai ter dificuldade de dormir. Bom, eu acho que cabe uma aula para falar de café. A gente vai falar de café sim. Eu estou preparando uma aula sobre isso. Vou convidar o Igor para voltar, né? O Igor precisa vir mais vezes falar. O Igor é um terapeuta incrível, ele é reikiano, trabalha com diversas terapias. Nós fazemos inclusive cromoterapia juntos, outras terapias, tá? Então o Igor ele também tem bastante conhecimento, bastante coisa para compartilhar com a gente aqui. É super simpático, super educado, gosta de conversar, fala bastante. Então eu acho que ele tem tudo que um terapeuta precisa, inclusive mais que eu, tá? Então ele vai vir aqui mais vezes para conversar com a gente e trazer o conhecimento e o conteúdo importante que ele tem aí para nossa qualidade de vida. Igor, você parou de tomar café? Parei. 3 meses, eu acho. 3 meses, por aí. Descobri na prática também que ele, a Juliana Lima, a doutora Lucimara fala que eu sou um experimento ambulante por aí, porque quer fazer um experimento, me use, que é P12 injetável, usa lá o Igor que vai ficar ali cheirando uma semana, aquele P12. Mas eu parei de tomar café na prática, né? Eu comecei a reparar que eu não conseguia dormir ou desligar o cérebro, que aqui tava com insônia e minha alimentação tava em dia, não tinha elementos que piorasse ela, então por que tava estranho? E aí a intuição foi falando, olha, oi, café. E aí eu comecei a cortar. Cortei um dia, tomei um chá de alecrim, outro dia fiz um leite de aveia. E aí aquela energia que eu tava, não só a energia, mas gente, os pensamentos aleatórios da ansiedade. Quem sabe dele, né? Quem tem sabe. Então eu comecei a notar que o café estava me estimulando em um outro sentido que eu não queria ser estimulado. Então comecei a cortar um pouquinho, comecei a pesquisar vários estudos científicos, é difícil achar, mas está saindo, tem até uma médica, que a gente estava até conversando, que eu queria trazer ela para o curso também, porque ela fez um estudo sobre o café para pessoa ansiosa, porque libera dentro do cérebro... grandes quantidades de cortisol e elementos neuroestimulantes. Que estimulam a questão da ansiedade. Ou seja, vejo que as pessoas que têm ansiedade, o meu ciclo de amizade, também consomem muito café. Muito café mesmo. E você vê que nos momentos que elas consomem mais café é o momento que ela está mais ansiosa. Então, assim, um estudo que está saindo ainda. E até mesmo isso que a gente faz conosco, né? Você sentir a sua intuição falar tem alguma coisa errada e você falar, vou parar, vou averiguar e vou tentar ver o que está acontecendo. E depois disso eu comecei a aumentar o intervalo do café, ou seja, comecei a tomar... Na verdade eu falei, eu vou parar de tomar café. Amanheci um dia, falei, não vou mais tomar café. Tentei tomar... Minto, eu tive uma crise de labirintite. Pessoal com 26 anos de idade tem crise de labirintite. Olha, eu acho que cabe uma aula do café. Quem quer aula sobre café, escreve aí que a gente vai fazer um aulão. Deixar esse relato lá, né? Não, eu acho que é importante porque na próxima aula nós vamos falar um pouco da labirintite. Então é importante você trazer aqui agora, porque eu acho que a labirintite está muito relacionada com problemas de sono também. E se você a possui, pode estar atrapalhando o seu sono também, tá? Então é importante esse relato do Igor, de ele trazer. Inclusive, você concluiu? Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, acho que a gente pode encerrar. Só para ressaltar aqui, né, da labirintite, eu tive crise de labirintite, fiquei 3 dias com a crise de labirintite. E na hora já cortei o café, cortei tudo que poderia ser estimulante para a labirintite, porque eu já fui diagnosticado com uns 15 anos de idade, com uma incrível labirintite.
Então, tomei tarja preta com 15 anos de idade por conta da labirintite. Então, na hora que eu me toquei que, opa, pera, ela tá voltando, então já vou cortar. Cortei. Fiquei 5, 7 dias sem tomar café, até a hora que eu falei, vou tomar um café, isso aqui. Coloquei 2 copos, 2 dedinhos de café, o restante tudo leite de coco, não deu outra. A labirintite atacou de novo, aí eu comecei a ter os pensamentos da ansiedade, eu comecei a pensar, opa, tem alguma coisa errada. E foi aí que eu falei, não vou mais tomar café, comecei a estudar, comecei a ver, sim, esses malefícios até para a ansiedade, porque eu fiquei pensando, pera, se ela é estimulante, ela pode estimular os neurônios, ou seja, tomar cuidado. Então foi mais na prática mesmo isso do café. E a gente precisa encerrar essa aula. Já tá começando a passar. A gente já conversou bastante dos benefícios, né? Essa parte do café, a cafeína, ela gera um estresse cerebral, né? E aí esse estresse reflete em um monte de coisas que nós vamos falar numa aula específica sobre isso. Jaqueca, temos um compromisso, exatamente. Nós vamos conversar sobre o café e entender qual que é o nosso relacionamento de fato com o café, porque o café é delicioso. Vendo a experiência do Igor, eu também parei de tomar café, tá? Eu também já tô um pouco... Eu não vou tomar de vez em quando, mas não faz mais parte do meu hábito diário consumir café. Já fazem 3 meses que a gente tá nessa, né? E nos primeiros 15 dias você fica meio baqueado, porque é a falta da cafeína. A abstinência, né? A abstinência, tudo você fica meio mole, mas depois passa e aí você descobre uma nova vida também, tá? O sabor muda, né? Acho que depois disso eu não tomei café, mas só o cheiro já me queima, já corrói, parecendo que tá oxidando tudo dentro de mim. Então, não sei, porque café pode ter muito benefício, muita gente vai falar que tem muito benefício, de fato tem, mas para o meu organismo, né, lembrando que cada indivíduo tem a sua individualidade, para mim, na minha prática, na minha realidade, não me fez bem, assim, óbvio que às vezes sinto saudade de um café aí, de uma marca chique, né, um copo chique, com várias coisas dentro dele. Sim, sim. Ali que tem muito na Avenida Paulista, mas, assim, não tomei ainda. Posso tomar, assim, ainda não. Exatamente. E por fim, gente, duas coisas completamente opostas. Dormir bem pode ajudar você a evitar o estágio inflamatório da depressão. Se você sofre de depressão, talvez a gente precisa verificar também o seu sono como está. O café, vou deixar para falar isso na aula de café, tá? Vou deixar vocês ansiosos, porque eu acho que essa aula vai ser polêmica, vai gerar muitas opiniões aí. O pessoal vai querer falar bastante sobre isso. Então a gente vai trazer assim, a gente vai expor o que a gente sabe, a gente aprendeu com o café. E aí você vai poder concluir isso depois. Tanto que a brincadeira que eu fiz lá no começo da aula, acordou 3 horas da manhã, é sinal de Deus, é hora de você rezar, é hora de você, sei lá, alguém do além tá te acordando, mas não, gente, às 3 horas da manhã é a hora que o cérebro libera a serotonina e a melatonina, né, no organismo. Mais quantidade. E quem tem depressão, quem tem ansiedade, nesta hora é a hora que perde o sono. Por quê? Porque a gente vai saber na próxima aula. Acho que é mais interessante, porque senão a gente vai passar o tempo. Senão a gente vai falar demais. Mas não é nada espiritual, né? Eu várias vezes pensava, nossa, eu acordo 3 horas da manhã ali, ó, o horário tá quente, sair lá no meio da casa e ficar no meio da casa. Não. Você começa a entender que é o horário mesmo perigoso, né? É o horário que os psicólogos, psiquiátricas, eles ficam mais ali, já perguntam, você acorda nesse horário? Porque é nesse horário que flui todas as questões, e se não tá rolando é porque tem alguma coisa errada. Pois é. Gente, esse assunto, falar do sono, vocês acreditam que isso vai fazer bem para a saúde de vocês? Qual que é a importância que você dá para isso, tá? Eu acho que se você não dá muita importância, eu quero que a partir de hoje você comece a considerar essa questão do sono como vital e fundamental para você. Essa aula, como o Igor já falou, já passou de 30 minutos, já falamos bastante informações, aprendemos bastante coisa aqui hoje sobre o sono. Na próxima aula vamos falar aí dessas características que podem estar atrapalhando o seu sono, tá? Então qual que é a tarefa que eu deixo para hoje? Nós vamos no nosso grupo, na nossa interação que acontece às sextas e aos domingos. Vamos falar disso. Eu quero que você fale como está o seu sono, como está a qualidade do seu sono, como você vem dormindo, o que você acredita que atrapalha o seu sono e se você está dormindo bem ou não de fato, tá? Vamos falar sobre isso nessa interação. E nós vamos ficando por aqui. Agradecemos aí a sua paciência de ter nos assistido. Agradeço ao Igor mais uma vez por estar aqui com a gente hoje conversando sobre esse assunto. Na próxima aula sobre sono a gente volta, né, Igor? Sim.
Já tô pensando, acho que até mais aulas sobre o sono, porque tem mais aulas sobre o é sono. o problema do século, né? A gente começa a estudar sobre tudo isso, a gente começa a ver que os problemas secundários dele, que nem você trouxe, respiratório, ansiedade, depressão, coluna, gente, coluna, problemas de coluna, de dor no corpo, tem tudo a ver com sono também, então acho que é bem interessante a gente trazer essas aulas para vocês. Exatamente, gente, é isso. Um grande abraço pra vocês, vamos dar um tchauzinho pra eles? Obrigadão, gente, até a próxima. Um tchauzinho, até a próxima, se Deus quiser, ó. E um beijo também hoje.